Fala aí, pessoal, bom dia. Eu realmente espero que vocês estejam bem. Mas antes de começar a aula, eu quero só reforçar que eu continuo aqui para poder tirar as dúvidas de vocês, sei lá, para poder ouvir algum tipo de sugestão ou crítica, reclamação, não importa. É que depois que eu fiquei doente, eu senti que os poucos que de alguma forma interagiam via plataforma ou pelo WhatsApp mesmo, o pessoal meio que sumiu. Então é só para deixar claro que independente de qualquer coisa eu estou aqui e assim, se as aulas não estão sendo satisfatórias ou se elas estão sendo, assim espero, eu realmente gostaria de saber, tá bom? Então bora começar. O conceito envolvido na aula de hoje, vocês vão ver que é extremamente simples. A gente vai estudar a igualdade de matrizes e, assim, a gente só vai ver na aula de hoje as condições que são necessárias, né, para que duas matrizes elas sejam iguais. Então, galera, apesar de ser algo absurdamente óbvio, mas é bom reforçar, duas matrizes, elas são iguais se e somente se, ou seja, precisa satisfazer a essas condições, se e somente se a ordem tem que ser a mesma. Então, uma matriz 3 por 2, como está aí no exemplo, ela nunca vai ser igual a uma matriz 2 por 3. Ou seja, o número de linhas das duas matrizes precisa ser o mesmo e o número de colunas de ambas as matrizes também precisa ser o mesmo. E algo que eu acho que é mais óbvio ainda é que todos os elementos das duas matrizes precisam ser iguais. Então, né, a gente representa da forma como a gente já sabe a matriz A e a matriz B, como vocês podem dar uma olhada aí, elas são iguais. Então, pessoal, o exemplo pede para determinar os valores das incógnitas para que cada, né, no caso, cada dupla de matriz, para que as matrizes elas sejam iguais. A gente já vai, obviamente, considerar que as duas matrizes elas têm a mesma ordem, porque se ela não tiver a mesma ordem, não faz sentido um exercício como esse, ok? Então, pessoal, observe o seguinte, ó, eu tenho aqui a igualdade entre essas duas matrizes. Então, qual é a outra condição? É que os elementos dessas duas matrizes precisam ser os mesmos. Então, observem aqui nessas duas matrizes de ordem 2 por 2 que esse primeiro elemento aqui, o elemento que seria, né, da primeira linha e da primeira coluna da matriz à esquerda, tem que ser igual ao elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna da matriz à direita da igualdade. Ou seja, eu tenho o seguinte, m menos 3 tem que ser igual a 3, tanto que eu coloquei até em azul, beleza? Então, vamos lá. M menos 3 tem que ser igual a 3, né? Uma equação simples do primeiro grau. O menos 3 vai para o outro lado da equação positivo. 3 mais 3 é igual a 6, ok? Ó, observem, o elemento da primeira linha e da segunda coluna da matriz à esquerda, que é o zero, é igual ao elemento da primeira linha e da segunda coluna da matriz à direita da igualdade, que é zero. Até aí tá beleza. Aqui, o elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz à esquerda da igualdade é igual ao elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz que se encontra à direita da igualdade, beleza? E aí, para finalizar o exercício, eu tenho o seguinte, ó, esse elemento aqui, que é o elemento que ocupa a segunda linha e a segunda coluna da matriz à esquerda da igualdade, que é 2n mais 1, precisa ser igual ao mesmo elemento da segunda matriz, que é igual a 5. Ou seja, eu tenho que resolver essa equação. 2n mais 1 é igual a 5.
Bom, é uma equação do primeiro grau simples, o mais um, desculpe, vai para o outro lado da equação com o sinal trocado, ou seja, ele vai para o outro lado com menos 1, 5 menos 1 é igual a 4, o 2 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo, de tal forma que o valor do n é igual a 2, beleza? Bom, né, o problema é o mesmo, tá? Então, eu tenho essa igualdade, o problema só pede para que se determine, perdão, todas as incógnitas. Então, olha só, aqui observem que do lado esquerdo, todos os elementos dessa matriz do lado esquerdo, eles têm alguma incógnita envolvida. E aí, observe então que cada igualdade dessa tem que ser satisfeita, ou seja, olha só seguindo aqui a ordem, eu tenho que ter, ó, A mais B tem que ser igual a 5, 3D tem que ser igual a 9, 3B tem que ser igual a 6, 2A menos D tem que ser igual a 17. Só que assim, né, se vocês forem preguiçosos igual a mim, tô de brincadeira, a gente vai, na realidade, primeiro trabalhar com aquilo que é mais simples. Se vocês observarem aqui, ó, o 3D só tem uma variável, certo? Então, se eu buscar o elemento correspondente na matriz à direita da igualdade, então eu teria o seguinte, 3D igual a 9. Então, o 3 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal maneira que essa incógnita D é igual a 3. Beleza? Ó, continuando, eu tenho o seguinte, ó, 3B de bola tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz à direita, que é igual a 6. Então tá aqui, 3B igual a 6. O 3 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal maneira que aquele B ali vale 2, certo? E aí, para finalizar, aí eu tenho que descobrir a outra variável que está faltando, é a variável A. E vocês reparem que eu posso me utilizar tanto aqui como A mais B igual a 5, quanto com 2A menos D igual a 17, porque o resultado vai ser o mesmo. Tranquilo? Então eu vou usar aqui, pegar aqui essa igualdade A mais B, que é o elemento da primeira linha, da primeira coluna da matriz à esquerda da igualdade. Eu vou ter que igualar isso ao elemento correspondente da matriz à direita da igualdade, que é igual a 5. Ou seja, A mais B é igual a 5. Só que o B de bola já foi determinado anteriormente, ele vale 2. Ou seja, eu tenho A mais 2 igual a 5, 1 mais 2 vai para o outro lado, menos 2, de tal forma que o valor de A tem que ser igual a 3. Tranquilo? E aí, para finalizar, ele pede para, né, o mesmo esquema, determinar os valores das incógnitas. E aí observe o seguinte, eu só tenho, né, no caso, reparem que a incógnita aparece aqui, ó, nesse elemento, que é o elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz à esquerda. Então eu sei que esse elemento aqui, que é x menos y, tem que ser igual ao correspondente da matriz à direita, que é igual a 5. Tranquilo? Tá, essa equação aqui em azul. E prosseguindo aqui, né, para finalizar, eu tenho aqui esse elemento, 2x mais y, que é o elemento da segunda linha da segunda coluna da matriz à esquerda. Isso tem que ser igual ao correspondente da matriz à direita da igualdade, ou seja, 2x mais y é igual a 7. Então, galera, observe o seguinte, eu tenho aqui um sistema de equações do primeiro grau. Eu tenho duas incógnitas, x e y, e as duas equações. Vocês podem resolver esse sistema da forma como vocês acharem melhor. Quer dizer, a gente tem o método da adição, o método da substituição. O método da substituição consiste em que a gente isola a variável, uma das variáveis em uma das equações e substitui na outra. E o método da adição, que foi o que eu utilizei aqui, a gente precisa mexer com as equações de tal forma que uma das variáveis, após a gente somar ou subtrair, essa variável ela some. E aí observe o seguinte, ó, da forma como eu coloquei aqui o sistema, se eu somar as duas equações, menos y mais y dá quanto? Dá zero. E aí sobra somente uma equação em x, aí é fácil de pegar e resolver. Certo? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, peguei as duas equações e somei. Eu estou me utilizando do método da adição.
Então, quando eu somo as equações, eu tenho, ó, x mais 2x é igual a 3x, menos y mais y é igual a zero. Então, acabou tudo do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho 5 mais 7. 5 mais 7 é igual a 12. E aí, observe que aqui eu tenho uma equação simples do primeiro grau, né? O 3 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o valor de x é igual a 4. E aí, como é que eu calculo o valor do y? Basta pegar o valor do x aqui que eu obtive e eu posso substituir em qualquer uma das equações. O resultado final vai ser o mesmo. Eu peguei aqui e substituí na primeira equação. Então está aqui, ó, x menos y é igual a 5. Só que o x a gente já sabe que é 4, certo? Então eu vou ter, ó, 4 menos y é igual a 5. O 4 vai para o outro lado da equação com o sinal trocado, ou seja, ele vai para o outro lado menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Só que do lado esquerdo sobrou menos y. Eu não quero saber quanto vale menos y, eu quero saber quanto vale y. Então o que a gente faz aqui? A gente pega e multiplica tudo por menos 1. De tal forma que o valor do y ele vai valer menos 1. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou deixar indicado um vídeo no YouTube onde esses métodos de resolução de equações, do sistema de equações do primeiro grau, ele é muito fácil, eu acho, né? Que é bem fácil de ser entendido. De qualquer maneira, se vocês acharem por bem, por mais que isso seja nosso objeto de estudo um pouco mais para frente, mas a gente pode pegar e dar uma revisada. Mas para isso, galera, eu preciso saber de vocês, tá bom? Então, pessoal, peço para que vocês façam os exercícios, tá? Que estão no PDF no post, na plataforma. E eu só quero pegar e lembrar que o prazo para a entrega do quiz das aulas 10 e 11, ele acaba no domingo, tá? Até às 11h59 da noite do domingo. Então, por favor, não deixem de fazer, tá? Então, um grande abraço a todos, continuo aqui e se cuidem, tá?